com o professor Marco Aurélio. O legado político do Papa Francisco e quais as próximas políticas da Igreja na expectativa para o novo papado. Professor Marco Aurélio Freire, bom dia para o senhor. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente, Renata, com a morte do Papa Francisco, começa, claro, as especulações sobre a mudança do papado, né, que vai ter agora o conclave, que é aquela reunião entre os cardeais, para escolher o novo chefe da igreja. Lembrar aqui uma questão importante, a igreja é chamada de Sé, né, a Santa Sé, e ela é um Estado, ela é um país, né, o Vaticano é um país, e, portanto, o chefe da Igreja Católica não é só um chefe religioso, como outros são, mas ele também é um chefe de Estado, ele também é representante oficial de um país, o menor país do mundo, que é o Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma. Por isso, aqui há duas importâncias, a importância espiritual e a importância secular mesmo, há um poder realmente de Estado em volta ali do Vaticano. E vamos lá, o legado do Francisco, né? Ele é o primeiro, ele é o Papa de muitos primeiros, gente. Ele foi o primeiro Papa latino-americano de uma região que é a região mais católica do mundo, que é a América Latina. Também é o primeiro Papa jesuíta, né? E isso foi importante porque a Companhia de Jesuítas, ela é uma das companhias mais importantes dentro da igreja, mas ela por sua independência acabou nunca podendo fazer um Papa. Eles sempre tiveram dificuldade interna na igreja por causa dessa independência. E também ele foi o primeiro Papa, depois de muitos séculos, a substituir um Papa vivo. A gente tem que lembrar que ele assumiu em 2013 em lugar de Bento XVI, que renunciou. E aí, por algum tempo, até a morte de Bento XVI, existiam dois papas na igreja. O Papa Emérito, que era o Bento XVI, e o Papa Francisco, que estava ali no cargo. E uma divisão também, né, professor? Muito. Porque são bem distintos. Né? Muito. E aí a gente entra pro legado de cada um, né? O Bento XVI, Renata, ele era conservador, um grande teólogo, né? Ele é praticamente um prefeito do Vaticano, e assim, ele é um teólogo de grande monta, né? Realmente um grande estudioso da Bíblia e da doutrina católica, e quando ele renunciou, pegou o mundo de surpresa. Ali naquele momento, o Bento XVI entendia que ele não daria conta dos desafios que a igreja teria. E quais eram os desafios? Desafios eram que a igreja precisava conversar com os jovens, a igreja precisava modernizar o seu trato e o seu rito, e essa modernização, agora lembrando, ela tem um caráter progressista, mas não é esse progressismo que a gente fala aqui fora de direita e esquerda, como muita gente está associando hoje ao Papa. O progressismo da igreja é claro que é dentro da doutrina, e com isso é um progressismo que leva a quê? Levou o Papa a falar de três coisas. Primeiro, da questão dos homossexuais dentro da igreja, como é que seria o acolhimento dessas pessoas. Segundo, a questão dos divorciados dentro da igreja. E terceiro, a questão ambiental. E essas três pautas foram muito levadas em conta pelo Papa Francisco. Inclusive, a primeira encíclica que ele fez sobre a causa ambiental, a primeira encíclica que são aqueles documentos que os papas fazem, né, que dão a dinâmica da igreja para todos os fiéis. E a primeira encíclica ambiental da Igreja Católica foi assinada pelo Papa Francisco. Então, a causa ambiental, que ele chamava de casa comum, né? Ele não chamava de ecologia, como a gente chama às vezes, ele chamava de casa comum. A casa comum é uma questão ambiental, as mudanças climáticas ele tratou de frente, inclusive alguns governos do mundo discutiam com ele sobre isso. A segunda questão, dentro da igreja, o apoio aos divorciados, aquelas pessoas que se divorciaram e continuam na igreja, que queriam casar de novo, até casaram, comungar, inclusive. E aí há uma discussão até hoje sobre esse processo. Há muitos cardeais que são contra. O Papa Francisco enfrentou uma oposição ferrenha dentro da igreja, não foi fácil. E a terceira questão dos homossexuais. De um modo geral, as pessoas LGBTQIA+, que ele acolheu. E isso também foi corajoso da parte dele, porque há uma corrente muito grande dentro da igreja, mais tradicionalista, muita gente chama de conservadora no sentido político, mas também mais tradicionalista dentro da igreja, que é contra mesmo, e que fez gestão, né, várias vezes sobre o Papa. Agora tem um detalhe, para a escolha do conclave, há 252 cardeais. Cardeais é o título máximo de um bispo, tirando de... O próprio Papa ainda é um cardeal. Né? E esses 252, nem todos são votantes. Os votantes são aqueles que têm menos de 80 anos.
Só que há uma encíclica do Papa Paulo VI que dizia que era bom ter até 120 deles, os votantes. Tem 135. Porque Francisco colocou alguns cardeais novos, né, foi nomeando. Inclusive, ele não nomeou apenas os que pensam parecido com ele, não. Ele nomeou também, inclusive, da ala conservadora. Por isso que o próximo conclave é o incógnita. Né? Há muita especulação sobre quem será o novo Papa da Igreja e há muita gente ali em jogo. Agora, tem um ditado em Roma que é muito simples, Renata e Vitor, que diz assim, você às vezes entra Papa num conclave e sai cardeal. Então, às vezes a gente aposta... O favorito pode perder. E geralmente perde. Inclusive o Jorge Mário Bergoglio, que é o nome do Papa, ele não estava em nenhuma lista na época da saída do Bento XVI. Não havia lista com o nome dele incluso. E ele chegou lá, né? E aí, aliás, eu tenho outro detalhe sobre o Papa Francisco. Ele escolheu o nome do Francisco, foi o primeiro a fazer isso, e ele foi dito sem numeral. Porque o normal na igreja, entre os papas, é João Paulo II, Paulo VI, né? Enfim, eles têm Urbano I, Urbano II, enfim. O Francisco é Papa Francisco apenas. Né? Então, assim que houver o conclave e a fumaça branca subir, o Papa se apresenta com 1 hora depois na sacada da Praça de São Pedro e ele tem que dizer o nome dele. E aí ele escolhe esse nome. Né? Geralmente homenageando alguma figura da igreja, um santo, por exemplo, e Francisco fez isso. Mas ele foi um Papa que levou muito a sério essas novas questões que eu coloquei, questão dos homossexuais, dos divorciados e da casa comum, meio ambiente dentro da igreja, e com isso muita gente pelo mundo, né, se identificava com ele, mas também houve muita oposição, principalmente os mais tradicionalistas ao Papa Francisco, que dividiu o mundo nesse ponto, mas ao mesmo tempo foi o Papa mais, desde João Paulo II, aliás, que a igreja não tinha um Papa tão popular, né? E como diz a música do Engenheiros, né? O Papa é pop. O professor, tivemos muitas homenagens, né? As autoridades todas emitiram nota, fizeram vídeos para lamentar a morte do Papa Francisco, até mesmo aquelas que eram opositoras. O próprio presidente da Argentina, Javier Milei, que fez duras acusações contra o Papa Francisco, fez ali uma nota de pesar e colocou a Argentina de luto pelo falecimento do Papa Francisco. Agora, aqui no Brasil, no contexto da nossa política, alguns políticos saíram um pouco do tom, professor. E isso tanto à direita quanto à esquerda. E quero citar aqui 2 casos em particular. O primeiro deles envolve o nosso senador Humberto Costa, que ficou usando ali a imagem do Papa para atacar o ex-presidente Bolsonaro. Ele não foi recebido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é contra o Papa Francisco. Acho que não é momento, é fora do tom você fazer algo dessa maneira, ato contínuo a notícia da morte do Papa. E tivemos o prefeito de Sorocaba, né, o Rodrigo Manga, que também é uma figura super controversa, alvo de investigação na Polícia Federal, fazendo graça também em rede social, chamando o Papa de esquerdista, dizendo, não, eu discordo disso. Quer dizer, ele usa uma frase de efeito para atrair as atenções da pessoa, para continuar no vídeo, e depois ele diz, né, ele muda completamente o que está dito no começo. Quer dizer, é uma estratégia completamente fora de lugar para um momento como esse. Faltou um pouco de noção aí, né, professor? E tem mais nesse campeonato dos sem noção. Teve também um deputado federal brasileiro que colocou lá um meme com o Papa, só que era o seguinte, era a foto do Alexandre de Moraes, né, vestido de Papa, dando a entender que Alexandre seria o próximo Papa da igreja. E aí, assim, é para uma crítica ao Alexandre de Moraes, mas não faz sentido, não, como você disse, é muito fora do tom você fazer uma brincadeira, né, numa hora dessa de luto, né? Aliás, como eu disse, o Papa é um chefe de Estado, primeiramente, mas também principalmente, um chefe espiritual para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Ou seja, é a maior igreja do planeta. E, enfim, não cabe, né? Ainda não caberia em vários outros momentos, mas na hora da morte, assim, ainda menos. Mas esse campeonato sem noções não para por aqui. Por quê? Porque é claro que uma figura como um Papa que abre divisões em vários aspectos políticos, isso é explorado, né? Infelizmente. Agora, cabe ao eleitor, né, e a quem acompanha repudiar, né? Porque aí você também pode, né, dar um dislike, cobrar, né? Não comprar a ideia, né? Você diz, olha, isso aí não. E aí quem limita o político, no final das contas, é o seu público. Não é bacana, né? Não é de bom tom. Não é de bom tom. Mas em compensação a gente viu tanta coisa bonita, assim, das mais diferentes religiões, né? Falando, olha, eu não sou católico, mas era
uma pessoa que eu admirava, né? Um bom papo. E no final das contas a gente está saindo agora, né? Na verdade estamos na oitava de Páscoa, né? Mas assim, a gente está é a época do ano que a gente mais fala sobre a mensagem de Jesus, né? Sobre o amor, sobre a compreensão. E eu acho que o Papa, no fim das contas, era sobre amor, né? Uma pessoa que queria ver a outra bem, né? E estava à disposição. Eu destaco o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que é judeu e publicou uma nota em que diz que, como judeu, tinha profunda admiração pelo Papa Francisco e que participou de uma missa e ficou encantado e impactado pela presença do Papa Francisco. É um pouco disso, né? Como a figura do Francisco acabou se transformando numa figura ecumênica, para além das paredes, dos limites da religião católica. E para registrar, os argentinos que não gostam do Papa estão falando muito que ele não voltou mais desde que se tornou Papa, ele não voltou mais à sua terra. Isso é a crítica maior. Eu andei olhando algumas páginas argentinas, mas isso é minoria, tá? É bem minoria mesmo. A maioria do povo argentino, pelas páginas que eu acompanhei na internet, parecem amá-lo também. E um legado que fica dele é aquele momento durante a Covid-19, né, na Praça da Sé, ele sozinho ali no Vaticano, né, enfrentando ali, é um símbolo muito forte do legado dele. Lembra aquela imagem, professor? São aquelas imagens que ficam eternizadas. Isso. A imagem daquele único militante, não é, que entra na frente de um tanque. Isso, na Praça da Paz, ali é a Praça da Paz Celestial na China, em 1989. Pois é, acredito que aquela imagem do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro durante a pandemia é uma dessas imagens que vai ficar eternizada. Essa é eterna, e ali foi um símbolo para muita gente, como você falou, Renata, para além da religião católica. Ali naquele momento que o mundo precisava de afeto, de acolhimento, tinha um medo, se sobressaía, milhares de pessoas morrendo no planeta inteiro. Ele, um senhor de idade, enfrentou, né, simbolicamente a morte para nos mostrar que há algo por trás da morte, há algo além da morte, né, mesmo nessa vida, enfim, um líder espiritual e também ao mesmo tempo um pai fraterno. Acho que essa é a grande imagem que ele deixa, e isso é eterno, né, não tem como. É só aproveitar aqui e fazer uma memória que eu tenho do Papa. Eu vi antes de ser Papa, gente. Uma vez eu estava em Buenos Aires para a ocasião de um curso e fui para a catedral da cidade, a catedral em frente à Casa Rosada, para uma missa especial, inclusive porque naquele dia a padroeira da Bolívia estava sendo recepcionada na Argentina. E aí por isso os cardeais iam rezar a missa. O cardeal que rezou a missa foi o Jorge Mário Bergoglio. Isso foi em 2009. Ali fiquei bem pertinho dele, porque a igreja é lotada, mas eu fiquei bem pertinho dele, perto do altar, assisti a missa inteira, mas claro, era um cardeal, era uma figura eminente, mas eu não saberia, nem imaginaria nunca que aquele senhor rezando aquela missa ali ia se tornar Papa. Um detalhe, ele andava de metrô em Buenos Aires, ele era muito, enfim, popular, torcedor de um clube de futebol, né, o São Lourenço, enfim, era um homem simples. Né? Antes de ser, mesmo quando se tornou cardeal, era um homem simples. Eu posso atestar isso quando eu o vi ali rezando a missa em Buenos Aires. Depois, 4 anos depois daquele dia, se tornou Papa, e foi a maior surpresa. Voltei a vê-lo em 2018 em Lima, no Peru, quando ele esteve também na cidade por ocasião de um grande evento na capital do Peru. Eu estava lá, vi de longe, bem de longe, mas em 2009 em Buenos Aires vi ele bem de pertinho. Nessa história do time, vocês viram lá a história da carteirinha dele? Sim, sócio de carteirinha do São Lourenço. E viram o número de sócio 88, 235, né? 88, a idade dele, 235 ali. O horário da morte. O horário da morte. Ou seja, o pessoal na Argentina está associando muito, olha só como as coisas são. Né? Enfim, as histórias em torno de um Papa são sempre essas, mas esse deixa um grande legado para a igreja. Vamos ver quais são as novas políticas que a igreja vai trazer. Isso depende do novo Papa que vai ser escolhido no conclave, que começa daqui a uns 10 dias e pode durar, gente, em tese, qualquer pessoa pode ser Papa, qualquer homem, tá? Católico pode ser Papa, tá? Mas assim, ele teria que entrar ali no conclave e se candidatar. Não precisa ser padre, não. Mas assim, nunca escolheram alguém que não é padre, né? Vai ser um cardeal, o próximo Papa. Só posso dizer isso. Por quê? Porque ninguém sabe mais além disso. Enfim, o próximo Papa vai ser um cardeal. Agora, quem? A conferir. Professor Marco Aurélio Freire, obrigado e até amanhã. Até amanhã.
Manhãs